Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, eu tava sumida esses dias devido a eu estar cuidando de coisas da minha vida, assim, fora do YouTube. Eu melhorei de umas ansiedades que eu vinha sentindo e aí eu me despertei para cuidar das minhas coisas que estavam pendentes. Então eu acabei abandonando um pouco os vídeos e focando em coisas pessoais. Mas eu melhorei muito, eu tô muito bem, tô com muitas ideias. E eu tinha que sacrificar alguma coisa, né? E acabei sacrificando os vídeos. Mas assim, eu continuei colorindo e desenhando bastante. Cheguei a fazer vídeos, mas eu acabei não editando eles porque ficaram grandes, assim, enfim, eu acabei me desligando mesmo dos vídeos. Então, eu vou mostrar para vocês agora esse livrinho aqui, que é o Hidden Garden. Eu tentei colocar ele na ordem, mas pelo final acabou que, eu peguei um PDF, né, faltava as... Oh, Miley. Faltava algumas folhas, mas tem bastante desenhos. Eu colori bastante. Eu tenho até que fazer o vídeo das pinturas do mês também. Eu acho que eu aprendi a colorir bastante nesses últimos dias. Eu estudei um pouco. Olha, eu estou gostando mais das minhas pinturas agora e também estou desenhando. Então, vou fazer um vídeo ainda mostrando tudo que eu colori no mês de agosto. Mas realmente é porque eu não parei para fazer. Tô devendo isso, né? Eu espero que nesse mês de setembro, a partir de hoje, eu posto esse vídeo no mesmo dia que eu fizer. E que é dia sábado, né? Dia 7. Acho que é dia 6 ou dia 7? Acho que é dia 6, que eu pintei já hoje, ó. Esse daqui é dia 6, ó. Já pintei hoje esse colorido. E assim, tem a questão da iluminação, tem que editar vídeos, tem que fazer narração às vezes, porque eu não sei mostrar e falar ao mesmo tempo, né? Tô aprendendo ainda. Então é uma coisa que eu tenho dificuldade. E tudo isso vai. Eu também tava. Isso aqui eu não terminei. E tudo isso vai desmotivando a gente para colorir. E aí a casa, o microfone falha também. Tudo isso, sabe? A gente que não tá afim de fazer uma coisa ficou usando como um empecilho. E acaba não fazendo. Então eu fiquei pensando. Aí eu percebi que eu tava deixando de colorir. Porque eu não conseguia gravar. E aí eu não quer saber, eu vou só colorir. Esquece de gravar por enquanto. E aí eu fiquei colorindo muita coisa. Então, tô aqui mostrando pra vocês esse livrinho. Eu achei muito fofinho. Mas ele tem muita flor. E aí, sabe, irrita um pouco, né? Porque só flor. São sempre os mesmos bichinhos em situações diferentes. Só coisinha de natureza, né? Até porque o nome é Hidden. É Hidden, eu não sei. Hidden Garden. Enfim, esse livrinho aí. E aí, eles... tem muita coisinha pra colorir. Eu achei muito fofinho ele. Tem algumas coisinhas também de luz e sombra. Ele sempre tem essas bolinhas, ó, assim, geralmente, né? Não sempre, mas... ó, sempre tem, na verdade. Não sei se sempre, deixa eu ver. Tem essas bolinhas. Eles são muito fofos. De verdade, eu tô preferindo muito mais esse do que os Bobbie Goods. Os Bobbie Goods estão abandonados. Eu parei mesmo. E eu tô amando esse aqui tá sendo minha paixãozinha, esse livrinho do momento. Olha que fofo. Esse aqui é da capa, né? É. Muito bonitinho. Mas eu acho que... Eu não sei, gente, se tá completo. Eu não sei dizer pra vocês. Porque aqui... Eu acho que foi a pessoa que fez o PDF, né? Colocou o nome aqui. Tinha esse nome Bojic. E aqui eu também tinha, aí eu coloquei meu nome em cima. Então vamos procurar aqui um para colorir, né?
Vou usar esses marcadores acrílicos somente. Vou usar essa canetinha branca da Cis, que ela é meio ruim para lápis de cor, mas perfeitamente para essas canetinhas ela pega em cima dessas canetas. E vou pegar também uma canetinha preta para ravivar, né, a corzinha, porque ela passa em cima da linha, ela apaga. Então eu vou procurar aqui. Só peguei aqui essa canetinha da Bic, canetinha simples. Vamos aqui colorir. Passei um tempo bem... Deixa eu ver qual que eu vou usar agora. Tem que ser uma corzinha bem clarinha, né? Pro céu. Isso aqui está legal. Uma corzinha clarinha. Vou usar um rostinho embaixo. Um rostinho, né? Vamos lá. Então, pessoal, eu tava bem triste, né? Abatida com algumas coisas, né? Porque tava de luto ainda, esse tempo todo. E eu não tinha superado, né? Então eu tava querendo mesmo um refúgio nos desenhos para parar de pensar nas coisas tristes que tinham acontecido. E aí por isso eu tava pintando muito. E aí por eu estar pintando muito eu acabei gravando. E pintei bastante, poucos vídeos eu postei. Pouquíssimos vídeos. E acabou que quando eu saí daquela tristeza que eu vinha sentindo, eu acabei deixando meus desenhos de lado. Teve um tempo que eu achei que eu tinha enjoado deles, que eu não ia querer mais pintar, eu fiquei até preocupada. Então eu não posso abandonar, né? Não posso deixar eles de lado. Aí eu comecei a só desenhar mesmo pra mim mesma, sem se preocupar com postagens, sem se preocupar com nada. E aí, porque o que me interessava era pintar e não ficar postando, né? Tem gente que acha que só pinta pra postar mesmo. Eu não, eu pinto porque eu gosto, porque eu amo pintar. Olha, e a outra coisa que eu não tava gravando é porque quando eu pinto, quando eu gravo, parece que não fica tão bonito. Quando parece que eu tô só pintando, minha preocupação é só pintar, né? Aí eu me concentro mais e quando eu tô pintando e falando, eu me desconcentro, eu nem falo direito e eu nem pinto direito. Aí também isso acabou me desmotivando de gravar vídeos. Ó, não vai ficar bonito como quando eu tô só concentrada. Eu fico me preocupando de fazer uma cor bonita e acaba nem saindo bem bonito do jeito que eu quero. Até que ficou legal, né? Vai. Ficou legal. Ó, esse branco ele mata um pouquinho da cor, né? Mas as canetinhas são muito intensas. E aí, isso dificulta um pouco desenhar com elas. Mas é bem possível. Eu também acho que elas já estão secando. Né? Essas canetinhas eu acho que é coisa barata, né? Ó, não tem como controlar. Então pra mim que tinha uma mais clara. Será que era essa mesmo?
Nossa, que legal. Eu vou gravar e a caneta começa a ficar seca. Eu tô sentindo que ela tá seca. Ela era bem molhadinha, cadê? Deixa eu ver. Ah. Não, não é que ela tá seca. Não, na verdade ela pega mais assim, ó, quando ela tá por cima. Aí eu penso, poxa vida. Ah, gente, o céu, uma coisa que eu aprendi, o céu não tem que ser uniforme, né? Porque tem um monte de nuvem no céu, então não importa ele está dissolvido, né? Ele não está bem dissolvido. Ah, mas o melhor mesmo é aquarela. Muito melhor colorizar com aquarela. É mais fácil, as misturas de cores. É bonito. A mancha é bonita. Ah, eu também estava pensando em colorir meus livrinhos com tinta acrílica, sabe? De fazer tipo uma aquarela. Porque a aquarela, ela tá. Ó, assim aos poucos é mais fácil, né? Então, pessoal, cortei aí o raciocínio, eu não expliquei. É porque a aquarela escolar, ela transfere um pouquinho nos dedos, aí tem que passar cola branca em cima para fixar. Aí eu creio que a tinta acrílica, ela não transfere, né, por ela ser uma qualidade melhor. A tinta acrílica da acrílica. Ele tá secando, eu acho. Porque eu acho que eu pinto tanto que nem eu me dou conta, sabe? Eu uso muito ele para clarear. E aí acontece isso. Ó. Deixa eu sacudir um pouquinho. E ele é bem assim áspero quando pinta, a tinta é bem grossa. Eu tenho vontade já de ter um marcadorzinho mais profissional. Mas, gente, o preço é absurdo, sabe? É muito absurdo. E eu acho assim que não adianta eu ter eu já começar com uma coisa profissional, né? Eu tenho que dominar esse primeiro, porque se fosse assim, os lápis escolares seriam profissionais, né? E a criança começa com lápis bem assim de resina, que é para criança, e aí depois vai subindo, subindo, até chegar no profissional, né? E isso tem uma razão, não só porque os pais, né, porque são as condições, eu acredito que é porque as crianças, a necessidade da criança é aquela, né? Eu acredito, né? Você está enganada. Aí começa com de resina, que é um bem ruinzinho, aí depois a criança só pinta só tudo chapado, aí depois que ela começa vai a fase de misturar cores, né? Aí já vai para um lápis já melhorzinho, aí vai subindo até quando se ela quiser seguir a profissão de artista, aí ela vai os caros, né? Aqueles bem caros. Ó, ficou assim, pessoal. Eu gostei. Manchinha faz parte. Depois que a gente aprende a aceitar as manchas, né? Aí fica mais fácil. Pronto, vamos agora à cesta. Eu quero colorir ela com amarelo, ou tipo um palha. Mas eu não sei qual fazer. Eu acho que eu vou usar esse aqui. Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar. Ó. É uma cor parecida. Ó, ele tá bem molhadinho, ó. Diferente do branco. O branco já tá meio ruim. Pois é, pessoal. Pois é, tem muita coisa pra resolver, sabe? Quando a gente tá triste, deprimido,
Eu não vou dizer que eu tava com depressão, porque eu acho que a depressão é uma coisa tão pesada, sabe? Aí eu não sei, às vezes eu posso estar tirando a gravidade da situação de que gente que realmente tá querendo fazer coisas loucuras, né? Contra a própria vida. Eu não posso ter esse mérito assim, tipo, ai, eu tenho depressão. Não, mas eu tava num estado que eu olhava a minha casa e a casa tava suja, eu via que tava suja, eu via que tava tudo imundo, só que eu não tinha forças assim para mexer naquela sujeira, eu só queria ignorar. E o meu corpo tava sujo também, as minhas unhas dos pés imundas, meu cabelo não hidratava. Eu acho que é depressão mesmo, né? E aí só que aí eu tinha que focar em alguma coisa, né? E aí meu foco foi para meus desenhos. E aí eu inventei o canal do YouTube e foi meu refúgio. E depois de um tempo eu fiz uma terapia, né? Eu até compartilhei aqui no canal. Fiz uma terapia com o Marquito, né? Que é da pintura terapêutica, com aquarela. E aí isso me ajudou muito, eu melhorei bastante. Assim, foi quase que imediato. Vou pegar aqui Ai, sim, tem que limpar essa ponta, ó, tá muito azul. E aí, eu melhorei muito depois do... Acho que vou limpar. Pronto. Ai, Jesus, tá muito... Deixa eu pintar. Eu vou pintar esse ovo aqui. E aí eu melhorei bastante depois disso. Ah, eu tenho outro pincelzinho branco, deixa eu ver se eu acho. Pronto, tá aqui, ó, esse aqui, ó. Deixa eu ver como é que ele fica. Ele, quando pega numa folha, não dá pra passar de novo. Eu vou botar onde aquela manchinha. Ah, acho que não dá certo. Pois é, e aí... Sei o que eu tava dizendo. Sim, eu não queria, não tinha vontade, sabe, de me cuidar, de fazer essas coisas. Aí, quando eu melhorei do que eu tava sentindo, que eu comecei a olhar eu comecei a olhar assim ao meu redor, eu vi tanta sujeira e me deu vontade de limpar. E aí eu comecei a fazer uma faxina na minha casa, me desfiz de roupas velhas, comecei a me cuidar melhor. Esse mês eu melhorei muito, né? Que foi o mês que eu mais fiquei afastada do YouTube. Eu fui pro dentista, fiz limpeza, tava uma situação meio triste, mas deu pra salvar meus dentes com a limpeza. Tô sem nenhuma cárie, a dentista falou, só era mesmo a limpeza. E eu tô com refluxo, não tô bem, assim. Eu vou passar uma camada, será que fica melhor passar uma camada aqui? Acho que não, acho que tinha que ser o mais escuro. Qual que eu vou usar? Vou usar o marrom, não sei se vai dar certo. Vou pegar aqui o marronzinho. Pois é, aí tô com refluxo, não tô por conta de ter comido besteira. Tô com... tô fazendo tratamento, aí eu fui também pro enfermeiro. Aí ele passou exame de sangue pra ver como é que eu tô de saúde, se tá tudo bem comigo, com o meu fígado, né? Porque eu tô com refluxo e tava tendo problemas de esvaziamento intestino, que eu comi, parecia que tava sempre cheio. Aí ele passou exames, eu vou fazer ainda. E só que eu já tô bem melhor, porque eu tomei o remédio que ele passou. Tô tomando, aliás, ainda tô no tratamento. E eu também tô tomando, comendo mais fruta, que eu tinha abandonado minhas frutas. Tô comendo frutas e também a iogurte natural. E tô comendo uma vitamina que tem uns probióticos que eu comprei. Aí eu tô tomando. Aí eu melhorei muito, muito mesmo.
Eu acho que não tem nada grave comigo não, é só mesmo por conta de eu ter comido porcaria mesmo. Aí vai matando, né, as bactérias do nosso intestino e a gente começa a sofrer. E comendo à noite, comendo e dormir. Eu tava totalmente sem me preocupar com nada, assim, de mim, sabe? Eu me abandonei, porque não dá vontade de se cuidar. Aí a gente fica com a tristeza o tempo todo e dá vontade da gente só, quando a gente tem um escape, né? A gente não quer largar. Por exemplo, eu sinto um prazer muito grande quando eu vou colorir meus livrinhos. Então, eu quero colorir o tempo todo. Eu quero passar 24 horas colorindo. E você, por exemplo, a pessoa que come, né, que tem compulsão alimentar, que eu também tava assim, eu engordei bastante. A gente começa a comer, aí sente um prazer tão grande, aí começa a comer, 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 até passar mal. E aí, isso prejudica, né, a nossa saúde, e a gente nem se importa. Aí quando a gente vai se preocupar, já tá no estado assim de muita já grave, né? Tem gente que já acorda e já tá obeso, né? Quando ela vai acordar que tá doente, já tá com obesidade, já tá com diabetes, já tá com pressão alta. E aí a gente percebe o quanto é prejudicial essas coisas, né? Essa falta de alimentação. Aí eu comecei a correr, eu voltei a correr. Eu corria muito antes. E E eu gostava muito, mas aí eu parei, né? Porque eu tava indo à força pra academia, tava indo praticamente arrastada pelo meu irmão, porque tava me incentivando aí, né? E vou pegar aqui um vermelho pra ficar esse laço. E então, imagine correr, né? Imagine eu fazer algo. Então eu tava fazendo só o básico, faltando muita academia também. Aí eu comecei a ficar muito gordinha, comecei a ficar com assim, se passando mal, muito peso, porque meu corpo é acostumado a ter pouco peso, né? Eu sempre fui magrinha. E aí eu tive um despertar. Ai, gente, pelo amor de Deus. Vocês viram aquela entrevista louca do. Entrevista não, era aquele debate. Cadê um cotonete? Cadê o cotonete? Ó, ele tá sujo assim, não é de cera não, viu? É poeira que ele tá na minha gaveta. Então, é que ele lambe aqui um pouquinho pra me dissolver essa tinta que ela secou. Fazer aqui uma sombra, ó, né? Então, gente, aquele debate, não, debate do Guto Galamba com 30 pessoas gordas, né? Gente, que coisa absurda aquilo ali, viu? Eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei horrorizada com aquilo. Porque assim, ele tá certo por um ponto, mas ele não é dono da verdade, né? Existem vários pontos de vista sobre qualquer coisa, principalmente sobre uma pessoa que tá doente, né? No caso, uma pessoa que tá com obesidade grave, né? Ela pode ter o gene da obesidade, mas ela pode também ser porque ela tem compulsão alimentar. Ela não tem o gene da obesidade, mas ela pode não conseguir parar quando começa a comer, ela pode ter um trauma, o que não faz diferença, pessoal, não faz diferença, porque a pessoa que tem um gene de obesidade, ela pode fazer a dieta, ela pode comer pouquinho, mas ela sempre vai ter uma tendência a estar mais gorda, né? Já uma pessoa que, isso aqui é mais claro, né? Quase não parece. Já uma pessoa que tem uma compulsão alimentar, ela também não consegue parar. Ela come muito porque ela não consegue parar, porque ela tem um problema sério. Então, no final das contas, todos são doentes, né? E aí imagina a pessoa que tem obesidade, já tem a tendência a engordar e tem problema psicológico. Aí é um agravante muito sério. Aí você não pode simplesmente chegar para uma pessoa que sofre com isso e dizer, isso é uma escolha, ser gordo é uma escolha. Meu povo, ser gordo não é escolha. Não tem ninguém com a arma
apontando sua cabeça, eu tenho certeza, né? Lhe obrigando a comer. Mas tem um monte de fantasma lhe atormentando na sua cabeça, lhe pressionando, e você tá tentando escapar de você mesmo. Você tá tentando fugir de um trauma que tá lhe atormentando. E as pessoas falam, ai, mas, por exemplo, muita gente fala de perdoar, né? De se libertar, de aceitar Jesus, né? Tem gente que é louca, né? Fala, acho que é super simples, acho que é falta de Deus, não é porque você tem falta de Deus, é porque você não pode pensar assim, não. Ai, gente, pelo amor de Deus, minha paciência é pouca, viu, pra gente assim. E ainda teve uma pergunta lá. Oi, Miley. Ainda teve uma pergunta lá com aquele povo ali, dele dizendo da gula ser pecado. Ai, quanta ignorância, meu Deus. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar a Bíblia, né? Eu não quero parar de estudar a Bíblia, não. Apesar de eu estar querendo seguir outra religião, não quero mais a cristã, não. Porque, pessoal, pelo amor de Deus, nada... Eu estou tão decepcionado com os cristãos aí, que eu fico pensando, não, é melhor eu não quero mais ter esse nome de cristão, não, porque, gente, tem cada cristão. Eu vou compartilhar com vocês meus estudos de religião. É muito legal. Não quero deixar Deus e tal. Quero continuar assim ter Jesus como uma grande inspiração a ser uma pessoa melhor, porque eu acho que Jesus me ajuda muito a ser uma pessoa melhor. Mas, gente, eu não quero mais só isso, porque eu quero expandir, sabe, minha religião. Enfim, eu vou compartilhar com vocês isso aí também. Mas enfim, gente, a religião, a cristã, né? Pelo meu entendimento, ela fala que as coisas são pecado por uma forma de te proteger das coisas, de proteger do sofrimento mesmo. Deus, ele quer nos proteger. Então, assim, gula é pecado. Essas coisas é para proteger a gente mesmo, assim, sabe? Do sofrimento que a gente tá. Não é que vai pro inferno, uma pessoa que comete certos pecados. Eu acho que é porque você vai sofrer na terra, você vai padecer por fazer certas ações, né? Cometer certas coisas. Por exemplo, comer demais, né? De comer qualquer coisa. Você vai prejudicar a sua saúde. Então, é bom que você evite comer certas coisas para você não ter angústias, né? E assim, não é porque vai sair pro inferno porque você comer um hambúrguer. Não, você só vai foder suas artérias. E aí, não é melhor evitar pra tentar ter mais qualidade de vida? É tipo esse sentido. Mas não sei, ninguém faz isso porque quer se prejudicar. Eu acho que a pessoa faz isso porque ela se vicia mesmo, né? A comida, ela tem coisas que são viciantes. E a indústria faz isso mesmo na intenção de vender. Porque querem vender, querem se dar bem, né? E aí, tipo assim, dá muito lucro, né? É muito lucro. Então, eles não, o governo não vai impedir você de comer porque ele vai perder lucros. Por exemplo, refrigerante. Gente, refrigerante é para ser proibido, né? Porque ele prejudica muito o nosso corpo. Intoxica muito a Coca-Cola, meu Deus. Mas é uma coisa que gera muito emprego, gera muito lucro. Então, eles não vão fazer isso. E sem falar que medicamentos, né? Eles também geram bastante empregos e lucros. Então, ele tem uma importância na economia, né? Então, cabe a nós tentar se sair disso. Como? Né? Com muita terapia, porque não é fácil, né? Não é só querer, né? Até teve umas meninas também que eu assisti, gosto muito delas, acho elas muito sensatas, que é a Nath e a Isa, muito sensatas. Elas falaram que sobre a nossa cultura, né, de comer não só para se alimentar, mas de comer pra gente participar de eventos, né, pra gente se confraternizar. E tudo isso incentiva, né, a gente a comer uma pizzazinha, a tomar muito refrigerante, a beber, né, bebidas alcoólicas, né, socializar, né, dessa forma. E o que não é bom, o que não é saudável, né? E tudo isso, né, para quem tem compulsão alimentar, para quem é obeso, é uma luta,
ela falava também, quem é que quer passar por vexame, né, de chegar num restaurante e ter que perguntar se tem cadeira que aguente o peso dela. Ninguém quer passar por isso, né? Então, assim, é muito cruel você fazer bullying com uma pessoa que tá passando por uma situação tão constrangedora. E assim, eu já fui muito magra, né? Eu sei que o bullying de quem é magro também dói muito, é muito triste. Mas, apesar dos olhares, apesar da humilhação que também a gente passa, né? O que eu passei, o magro ele não incomoda tanto, né? Como uma pessoa gordinha. Por exemplo, eu lembro que eu era evangélica também, né? Eu já confraternizei, já fui para muitos lugares com os irmãos da igreja. E em várias situações, a gente tinha o carro, né, que levava as pessoas, em várias situações, em viagens, assim. E aí eu ia pra junto com eles, aí a pessoa, olha Mariane, você tá aqui no meu colo, né? Porque eu era magrinha, aí o pessoal me chamava pra sentar no colo deles, sabe? Minhas amigas, as irmãs mais velhas, eu era pequenininha e magrinha, aí qualquer pessoa me botava no colo, e assim eu era muito acolhida, nos assentos, né, nos carros, e as pessoas, ninguém se incomodava de sentar perto delas. E imagine você, uma pessoa gordinha, né? A pessoa já incomoda quando chega. Ixi, nossa, aquele balofa vai sentar aqui perto de mim. Não. Quer que ela sente perto de mim, não, que não vai me esmagrar. Né? Já começa as piadas, né? E a pessoa fica muito constrangida. A pessoa não vai querer sair mais de casa, a pessoa não vai querer mais socializar, a pessoa não vai se sentir querido, né? E aí tudo isso vai colaborar para que ela tenha pensamentos assim, pensamentos suicidas, né? Pensamentos de rejeição. Ela vai querer ficar cada vez mais em casa, ela vai querer cada vez mais comer para esquecer do que está acontecendo. Então é uma bola de neve emocional, né? É uma coisa horrível. E aí você ouvir de uma pessoa, você tá sobrecarregando o SUS porque eu tô pagando dos meus impostos o meu dinheiro, e aí você tá disputando doença para me pagar com meus impostos. Gente, que absurdo, né? Essa pessoa, ela não tem dignidade nem de usar um plano de saúde, gente. Pelo amor de Deus. Que crueldade. Gente, não, isso é verdade, isso aí. Isso que ele tá falando, ele só falou a verdade. Gente, a verdade, tem tanta verdade no mundo que é cruel, que é perversa, né não? Tem tanta verdade que deveria não ser dita. Por exemplo, o que é que uma mulher de 30 e tantos anos tá fazendo aqui conversando no YouTube, pintando livrinho de colorir de criança, né? O que é que eu tô fazendo aqui? Ela também tá cuidando de uma criança, né? Cuidando do marido, né? Era pra mim, não era pra perguntar. O que vocês estão aqui assistindo? Por que é que vocês não vão capinar um terreno? Vocês estão perdendo tempo de vocês. Então, né? Verdades que tem a ver com a vida dos outros. Assim, se não for pra você ajudar, né? Se não for pra você acolher a pessoa, cale sua boca. Pra que você quer ficar falando bem? Você é perfeito. Você faz tudo certo. Você acorda de manhã. Ai, hoje dá tudo que eu quero fazer. Eu vou fazer tudo perfeito. Eu vou fazer tudo porque eu sou uma pessoa que sou acima da média. Eu sou melhor que todo mundo. Tem gente que pensa isso, mas eu sinto muito lhe dizer, mas você não é melhor do que ninguém, não, meu filho. Todos nós padeceremos praticamente das mesmas doenças. Nós sentiremos. Nós iremos para. Que Deus abençoe, né? Nós iremos para debaixo da terra, todo mundo, né? Que Deus queira bem velhinhos, né? Mas não é esse o caso. Uns morrem de acidente, outros são atropelados. Então, assim, você não sabe qual é seu fim, você não sabe o que vai te acontecer. Então, você não sabe se você vai pegar uma depressão, se seus filhos vão ficar bem para sempre.
não sabe? Então, assim, sabe? Você devia, pelo menos, ter mais misericórdia por o próximo, ter mais compaixão. Você não sabe o que aquela pessoa tá passando. Eu refleti muito, sabe, sobre minhas coisas, minhas atitudes, sobre meus preconceitos. E aí eu refleti muito, muito, muito. E aí eu cheguei a essa conclusão, assim, puxa, mas parece tanto que esse homem tá certo, né? Ele fala umas coisas assim que realmente tem base científica e é comprovado pelo Ministério da Saúde. Sim, ele fala, sim, mas de uma forma muito cruel, né? Não tá errado as coisas que ele fala. Mas mas a maneira. Existe muitas formas de você falar uma coisa, né? Tem muitas formas de você oferecer ajuda às pessoas, tem muita forma de você. Assim, eu confesso que eu fiquei tão chocada com as coisas que eu ouvi e pelos problemas de saúde que eu tava passando, que desde então comecei a correr. Isso aí me motivou muito a voltar a correr. Não, eu tenho que cuidar de mim, eu não. E muitas pessoas se motivaram a correr e tal. Eu acho que a maneira como ele fala incentiva muito o bullying. Incentiva muito ao bullying das pessoas que sofrem nessa condição. Porque assim, a pessoa às vezes não acredita que vai conseguir vencer. E ela sofre muito porque ela se sente derrotada, né? Ela não, às vezes a pessoa quando tá no estado depressivo, ela acha que nunca as coisas vão melhorar, que sempre vai ser aquilo. E gente, é muito triste, sabe? É muito triste, porque assim, no meu caso, eu sou uma pessoa que eu já fui magra, né? Então, hoje em dia eu ainda sou magra, mas assim, eu tô mais gordinha. Mas assim, eu sei o que é ser magra. E imagina uma pessoa que. Ai, já tô confusa, qual que eu vou usar aqui? Vou usar essa brilhante aqui, cintilante aqui, ó. Tá gravando? Agora você imagina uma pessoa que nasceu obeso, que não sabe o que é ser magro. Ela acha, puxa, eu nunca vou conseguir, porque ela não sabe o que é. Aí ela acha que nunca vai conseguir. Aí essa pessoa, aí as pessoas ficam dizendo, ai, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Tipo assim, puxa vida, ninguém me respeita, ninguém me respeita como eu sou. As pessoas estão se dizendo como é que eu tenho que ser. E eu digo isso porque eu era magra e algumas meninas ficavam dizendo que eu tinha que engordar. Teve uma menina que estudou comigo, gente, ai que raiva. Como eu fui idiota de ter respondido ela. Ela dizia assim, ai Marina, tu tem que comer tal coisa, que aí tu engorda. Sabe? Tipo, eu nem perguntei a ela. Nem falei pra ela que eu achava ruim ser magra. E aí, eu não queria olhar pra ela com o puxo, né, meio pendurado. E eu queria falar do Bustano, mas eu era besta, não falava. Tipo, deixar pra lá. E aí eu ficava com muita raiva no coração, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, sabe? Respeita. Eu era muito magra mesmo, eu formava um anzol, tá? De tão magra que eu era. E pra falar a verdade, apesar de eu estar mais gordinha agora, minha autoestima tá melhor do que antes. Porque eu tô bonita, sabe? Eu tô com um corpo muito bonito. Meu corpo tá bem feito, sabe? Só precisa emagrecer um pouquinho. Só um pouquinho assim, tipo, assim, é vaidade, tá? Não precisa tudo isso, não. Bastava, tipo, uns 5 quilos. Mas eu queria emagrecer 10 quilos. Pra me ficar, assim, pra me sentir bem. É isso. Mas assim, de verdade, eu não tá precisando tanto, não. É mais vaidade mesmo. Então, enfim, mas assim, apesar de tudo, minha autoestima tá bombando. Assim, eu tava com a autoestima um pouco fraca, esse dia, mas eu voltei a correr, eu desinflamei muito, desinchei muito, sabe? Eu tava muito inchada. E também, com minha alimentação, que eu comecei a comer mais frutas, eu também desinchei bastante e meu intestino melhorou muito, então baixou muito minha barriga. Então, gente, é mudança de hábitos, né? É muito importante. E aí, o meu autoestima foi, pra cima, sabe? Então, como é que chama, meu Deus? Deu um up, né? E é isso. E tô muito feliz agora, né? Mas vamos melhorar. E assim, gente, a felicidade não é só você ter emagrecido ou ter desinflamado. A felicidade é você
Diz assim, tipo, puxa, eu consegui, eu tô conseguindo fazer diferente, eu tô conseguindo resistir à tentação. E isso é... Ai, Jesus, que negócio sai, ficou feio. Sai fora, não quero você não, sai daqui. Deixa eu ver essa aqui, se é mais bonita. Essa aqui é mais bonita. E aí eu fiquei, é assim, é de você conseguir mesmo, sabe? Mas é porque tá feio mesmo, viu? Porque tá feio. Vou lamber aqui meu dedo, vou espalhar aqui, ó. Ver se fica mais bonitinho. Ela dissolve na água, né? E aí, você, puxa vida, eu consegui fazer o regime, eu consegui fazer dieta. Aí esse motivo deixa a gente muito feliz. Mas, assim, tem gente que tá no... Eu fiz uma terapia, né? E aí, através disso, eu consegui ter força pra fazer algo diferente. Tem gente que ainda tá no processo que eu tava lá há 3 meses atrás, né? Que tava criando força pra que tava tentando criar força pra limpar a casa, pra limpar a unha do pé, pra fazer uma hidratação do cabelo. Então, assim, eu não posso, agora que eu tô nesse momento, assim que eu consegui alcançar, né, uma melhora, eu não posso, olhar com desprezo pra quem não conseguiu, né? E assim, gente, qualquer palpite irrita. Então, assim, eu vou falar isso pra ajudar, eu só queria ajudar, eu só queria alertar. Ai, gente, que irritação. Gente que chega na casa da gente, reparando nas coisas, dando palpite nas coisas. Que chega na gente, ai, você tá gordo. Ai, que raiva. Meu filho, meu querido, você é perfeito? Você não espelho, cara. Sabe, tem gente que tá obeso, tá grandão, e reparando na casa dos outros, reparando no cabelo dos outros. Eu acho que que nós deveríamos se olhar no espelho e, tipo assim, você olha o que é que você tem que mudar, depois você faz uma listinha do que é que você tem que mudar no seu corpo, aí depois você faz uma listinha do que você tem que mudar na sua casa, depois você faz uma listinha do que você tem que mudar no seu cabelo, depois você faz a lista dos amigos, da família, dos filhos. O que é que tá precisando melhorar nos seus filhos? Ou na criação que você tá tendo com eles, sabe? Faz uma lista de tudo isso. Quando você tiver 100% em tudo, sabe? Quando 100%, deu 100% em tudo de você. Aí você pode apontar o outro. Aí você aponta. Ai, fulano, você tá precisando melhorar isso aí, assim, sabe? Ai, mas eu só queria ajudar. Alguém pediu sua ajuda? E outra coisa, gente, mesmo que a pessoa peça sua ajuda, às vezes você vai dar ajuda, a pessoa se irrita com você. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa para desabafar, né? E aí você acaba achando assim, ela tá pedindo um conselho. E aí você começa a dar o conselho, aí a pessoa se irrita. Eu já fui essa pessoa, confesso. E aí as pessoas se irritavam comigo, mas a pessoa não pediu conselho. Às vezes a pessoa fala um assunto e aí você se sente na liberdade de aconselhar, né? De dar seu palpite. Mas a pessoa só quer desabafar e não quer que você fale nada. Nossa, acontece muito comigo. E a gente quer dar um conselho, a gente quer dar uma ajuda. E às vezes a pessoa fica com ela. É complicado, né? Lidar com o ser humano é complicado. Mas irrita, gente. Irrita porque, tipo, você tá sofrendo. Assim, quando você tá sofrendo, quando você tá num período, assim, de muita angústia e você realmente tá querendo se refugiar ou na casa, se refugiar dentro da sua casa, assim, com comida e você não quer mesmo se preocupar com outras coisas, é muito chato ver uma pessoa te apontar. Mas você tá na sua casa, poxa, você quer ficar sozinho, você tá curtindo a sua dor. E aí, de repente, a pessoa vem e te enche o saco, né? Chato. Ou te dá palpite sobre o seu corpo, ou te faz uma piada sobre o seu tamanho. Aí, assim, eu falei pra ajudar, pra se despertar, né? Cara, mas assim, pra toda a sua vida, né? Não sei, gente, eu não sou dona da verdade, né? Você pode duvidar de mim, achar que eu tô errada.
só tô mais desabafando sobre algumas coisas que eu senti. No caso, quando eu era magra, eu achava que eu não queria ficar gorda, né? Na minha cabeça eu não conseguia engordar. Então eu ficava com raiva quando as pessoas diziam que eu tinha que engordar. Então, só que hoje eu sei que dá pra engordar, né? Engordar não, pra aumentar o peso, com dieta, com atividade física. Da mesma forma que você pode perder peso, da mesma forma. Então, assim, a atividade física e a dieta, elas são basicamente para duas pessoas. Tanto faz se você tá acima do peso, ou tanto faz se você tá abaixo do peso. Exercício de dieta é para tudo isso, só que as pessoas têm uma ignorância, né? Que acham que é só pra quem quer ser fitness, quem quer, eu não quero ter músculo, eu não quero, isso pra mim, eu só quero pra saúde, né? Eu só quero pra não surtar, eu só quero, sabe, depende do que você quer pra você, do que você deseja. Tem a questão das articulações, tem a circulação, tem muitas coisas assim que você tem que pensar além de pensar na questão de estética, né? E aí eu vi lá o que aquelas pessoas estavam respondendo. Tem uns lá que eram atores, né? Tem outros que não, tem uns que realmente dizem, né, que eram pessoas que estavam participando, mas assim, eu não sei, não acredito muito não. Eu não acredito em nada que eu vejo na internet e nada que eu vejo na televisão. É muito difícil ter gente sincera. Até porque a sinceridade, a sensatez não engajam, né? Eu conheço alguns youtubers extremamente sensatos, pessoas extremamente, sabe, que empáticas, mas que não tem nem 1 milhão de seguidores. E eu amo essas pessoas. E elas não engajam, porque elas não vivem polêmica, né? E eu acho isso muito triste da internet, né? Uma pessoa viraliza por coisas assim, tão assim, fúteis, né? Porque é muito bonito, porque é barraqueiro. Ah, gente, não sei, é muito triste, assim. Você vê pessoas engajando por fazer mal aos outros, né? Por humilhar pessoas, né? Tem um famoso aí, que eu não vou citar o nome, mas o pessoal tá indo lá, se veste de uma forma bizarra e ficam falando coisas, pedindo uma oportunidade, né? Pra participar das coisas dele lá. E aí ele humilha muito essas pessoas e é muito triste, porque são pessoas que não têm noção do que está acontecendo com elas. Eu acho que elas não. Tem muitos que são trabalhadores, sim, que são pessoas que têm família, que estão lá lutando por alguém, né? Por um filho. Vamos para a caneta branca. Por um filho, porque tá doente, por alguém que tá precisando de algum dinheiro para uma cirurgia. E assim, e você vê como o ser humano. Ah, gente, tem que usar o preto, ó. Pra reforçar um pouco essas linhas, né, que apagou. E aí você vê como é cruel, né, a mudança. Por quê, né? Porque essas pessoas são humilhadas porque amam alguém que não as valoriza, né? Que elas usam pra ganhar dinheiro e no final humilha ainda. Complicado. Mas enfim, gente, é assim. Eu uso essas coisas que acontecem comigo para tentar melhorar, né? Para tentar crescer como pessoa, para ter objetivos de vida, para tentar fazer um propósito, né? Porque se eu não tiver propósito de vida, gente, a minha vida não vai fazer sentido e eu vou desistir dela. Eu já pensei muito em desistir da minha vida, sabe? Porque eu teve um tempo da minha vida que não tinha sentido. Assim, por que tanto sofrimento? Pra quê? Pra que eu vou lutar? Será que isso tem sentido? Até hoje eu não sei bem se tem sentido. Mas eu tento criar todo dia um sentido pra minha vida. Nesse momento, meu sentido é pintar esse desenho e compartilhar alguns sentimentos com vocês. Vai que alguém aí
possa, não sei, se gostar de ouvir e possa criar força para alguma coisa, né? Aí eu procurei ouvir o que ele falou, né? O culto que ele falou, e tentar fazer alguma coisa que tivesse sentido pra mim. Então foi isso. Eu pensei, vou correr, vou tentar melhorar, porque realmente não tá legal o que tá acontecendo comigo. E da mesma forma de mim, muitas pessoas decidiram tomar novas atitudes também. Eu vi nos comentários que muitas pessoas estavam fazendo coisas, né? Tomando novas atitudes. Mas assim, pessoal, muita gente toma atitudes positivas, mas tem outros que não vão tomar atitudes positivas. Aí você fica pensando assim, justifica você ser cruel? Será que justifica você ser babaca? Ai, mas é porque a culpa foi dela, porque ela usou para se destruir e não para se levantar. Sabe, muitas pessoas que eu conheço, elas, por causa de uma palavra, por causa de uma coisa que aconteceu, elas acabaram fazendo coisas horríveis contra si e contra alguém, né, também. E acabou descontando em alguém e tal. Então, assim, não seja babaca. Eu acho que eu não gosto de ser babaca. Eu sou babaca às vezes com algumas pessoas, mas eu me arrependo muito. Eu gosto de ser fofinha. Eu prefiro ficar calada, sabe, em algumas situações. Porque você falar uma coisa que destrói aquela pessoa, aquilo não. Ela faz mal àquela pessoa, mas eu acredito que te faz mais mal ainda, sabe? Agora, claro, você pode ser um psicopata que não tá nem aí, que não se importa. Um narcisista também que não se importa, né? Mas eu acho que. Ai, gente, eu não sei. Não sei. Eu já conheci tanta gente assim, sabe? Que destrói os outros. Mas aí, no final, assim, quando eu conheço intimamente a pessoa que faz o mal, quando eu conheço assim, ela é próxima, né? Sou próxima, eu percebo que tem uma insegurança tão grande nessas pessoas que elas precisam se afirmar de alguma forma, e aí elas acabam tendo atitudes escrotas, né? Eles acabam sendo muito escrotos. Então, assim, eu não dou muita confiança, não, a esse tipo de pessoa, não. Mas, assim, eu fui lá no perfil lá do Guto, né? Me inscrevi lá no Anti-Obesity. Fiquei curiosa, né? E aí eu pretendo, eu ainda não entrei porque eu não tive tempo de entrar, eu tenho trabalhado, tenho cuidado da casa. Mas eu pretendo, nesse mês eu não vou pra academia por conta de umas coisas aí que aconteceram e eu não quero falar, né? Não cabe muito aqui, mas eu vou voltar próximo mês. Então eu pretendo fazer, hoje eu já fiz meu exercício em casa. Então eu pretendo malhar em casa e fazer corrida, bastante corrida, né? Porque eu quero perder esse peso. E aí eu pretendo dar uma olhadinha lá no Anti-Obesity. Eu poderia até falar, assim, o que eu vi. Se eu achei de estar prometendo um bocado de coisa lá, né? Não sei não. Vamos ver. Gente, assim, eu acho que tem várias maneiras, né? De você fazer, você alertar os outros. Eu achei que aquele não é a melhor forma, né? Mas é isso. Eu acho assim, se você não se identifica com alguma abordagem, né? Procura uma que você se identifique. Eu acho que o importante é você cuidar de si, né? Eu procurei uma terapia que eu amei, que foi a terapia com aquarela. Adorei. Olá, pessoal, que é de manhãzinha, né, no outro dia. Foi cortado porque acabou a bateria. E aí não pegou eu fazendo os detalhes com a caneta branca. Eu gostei muito, só que depois quando eu fui editar o vídeo foi que eu percebi
que a cesta era bem por aqui, ó. E aí eu acabei pintando de verde a parte final. Mas no final até que ficou legal. Eu gostei muito desses marcadores acrílicos. Eu acho que eu tô aprendendo, eu tô sabendo utilizar eles em pouco tempo. Eu aprendi muita coisa, diferente do da Touch. Eu tenho muita dificuldade. Então eu acredito que eu vou usar ele mais vezes também. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo.